Ah, hoje, no dia 25 de outubro, a gente começa a nossa primeira aula de metodologia científica. Para quem não me conhece, eu sou a professora Michele. Bom dia, Eduardo, sejam todos bem-vindos. Eu espero que vocês estejam gostando do curso de Estratégia para a Conservação da Natureza. O meu intuito com essa aula é também passar um resumo, né, do material que nós temos. É um material um pouco extenso, lá no Moodle, né, que nós vamos abordar o que é ciência, quais são os tipos de conhecimento científico, os tipos de pesquisa, e também a gente conversar um pouco sobre as propostas de pesquisa, né, do como que funciona o TCC dentro do curso de especialização em conservação. Então, mais uma vez, eu agradeço pela presença de todos, eu espero que todos estejam à vontade, tá? Fiquem todos, assim, na mais absoluta paz para fazer perguntas, inclusive a respeito do curso, porque todos sabem que eu sou a coordenadora, né? Então, pode ser que surja também questões a respeito da viagem que nós vamos fazer, né, que é a disciplina presencial. Então, assim, é mais um momento mesmo para a gente não ficar atrelada 100% do EAD, né? Ter esse contato mais teste a teste, né? Sobre quem são os nossos colegas, quem são os professores. Então, falando um pouco mais de mim, eu sou concursada e já estou no IFMS desde 2011, né? Então, já são aí quase 15 anos de trabalho, né, dentro da instituição. E, então, no momento, eu estou trabalhando, né, tanto na área de um técnico integrado, dos cursos, né, que são mais para a área de ensino médio, mas que tem aí uma questão de ser voltado para cursos, né, de técnico, tecnologia, enfim. Então, aqui nós temos em Corumbá, nós temos o curso técnico de metalurgia e o curso técnico de informática, então eu atuo nesses dois. No momento eu não estou atuando na graduação, mas eu atuo na pós-graduação. Então, dentro do ensino técnico, eu dou aula de biologia, e dentro da área de especialização, eu dou aula de metodologia científica, né? Então, esse é o meu trabalho atual. Além dessa coordenação, eu atuo mais numa outra coordenação também, que é na área de conservação, mas dentro da Universidade Aberta do Brasil, na UAP, certo? Então, nós estamos aí na terceira edição do nosso curso, né, na qual vocês já estão aí já no primeiro, vamos dizer assim, no primeiro módulo desse curso, no primeiro ciclo, e a previsão de nós termos, são 12 disciplinas, e a 13ª é a disciplina presencial, né, que vai ter a sua culminância. Para quem já me perguntou isso no WhatsApp, sempre chega, né, umas perguntas a respeito da disciplina presencial, geralmente ocorrem entre outubro e novembro. Então, quem quiser saber mais, falar diretamente com o Coronel Rabelo, ele pode dar mais informações, porque é o Instituto Homem Pantaneiro que faz toda a organização e liberação dos recursos para a ocorrência, né, dessa disciplina aqui no Pantanal, certo? Alguém gostaria de fazer alguma fala? Podemos iniciar? Bom, então, eu vou começar aqui falando. Por favor, me informem se vocês estão vendo a apresentação, tá? Eu vou tentar chegar até 9 horas, pessoal, não vou passar disso, porque senão fica maçante, né? Professor, aqui é Eduardo, de Roraima. Tá tudo tranquilo, bem claro, bem o som, imagem, tudo tá. Ótimo, Estamos conseguindo ouvir perfeitamente. tranquilo, obrigado, Eduardo. Eu vou só fechar aqui o meu vídeo, tá? Para a gente poder começar, para não ficar muito. A internet aqui em Corumbá, para quem não sabe, é muito ruim. Não tínhamos até então ocorrência de queimadas, né? Ano 2020, 2022, 2023 e ano passado foram terríveis, e esse ano não teve queimada, justamente quando está começando o período
de chuvas, né, de mudança de tempo, já para um período mais úmido, começou as queimadas. Então, a gente vai ter que aguentar aí, vamos ver a oscilação da internet. Eu espero que não caia, ok? Professora, deixa eu só Oi, lhe perguntar uma dúvida. sim. Essa sua Uhum. disciplina, ela fica simultaneamente junto às outras, ou ela tem um prazo de término? Ou ela vai até o final do curso, a gente podendo tirar dúvidas com as senhoras, enfim, relacionada à sua disciplina? Ótima pergunta. Vamos cá, vou ligar aqui minha câmera. Então, a disciplina de metodologia científica, ela tem um período para acontecer até dia 16 de novembro, né? Então, 16 de novembro é o prazo final da disciplina. Vocês vão ter a recuperação, tem a avaliação final, é a entrega de um projetinho. Então, dia 17 finaliza, dia 18 já está começando outra disciplina, tá? Que é a de Fundamentos em Educação Ambiental. Mas isso não impede que vocês tirem dúvidas a respeito do projeto de vocês, é bem comum, né? E, assim, se você está já querendo já preparar o seu TCC, preparar um tema, já tentando buscar um orientador. Como eu sou a coordenadora do curso, eu consigo fazer essa mediação. Então, por exemplo, você quer abordar o tema do seu TCC, tá? Você quer falar sobre direito ambiental dentro do bioma onde você está inserido, sei lá, Amazônia. Então, quem é o professor que poderia estar orientando você nesse assunto? Ou você não tem orientador, mas você precisa de ter uma opinião a respeito da estruturação do seu trabalho, eu estou à disposição, tá? Então, não tem problema nenhum. Pode me chamar a hora que quiser. Só que a disciplina, ela tem período de abertura e encerramento, Tá ok. certo? Entendido, professora. Obrigado. Então, de nada. Sejam todos bem-vindos, quem chegou agora, tá? Nós vamos já começar, estou gravando a aula. Essas aulas já estão gravadas, na verdade, em outro formato, tá? Eu vou deixar as aulas que um pouco mais condensadas, aula 1, 2 e 3, tá? Então, essa primeira semana, ela tem muito material para estudo, tá? Mas hoje vai ser mais uma aula de resumo, né? Uma aula breve a respeito dos principais pontos dentro da metodologia, porque eu quero trabalhar com vocês mais a escrita de texto mais para frente, né? Na próxima semana. Deixa eu só fazer aqui, apresentação de slide. Uai, peraí, gente, não está querendo. Não é possível compartilhar tela. Reinicia o navegador. Gente, olha só, vou ter que sair. Ele está pedindo para eu reiniciar. Só um momentinho, tá? Vou sair da aula e aí vou tentar desligar e novamente tentar entrar na aula. Só um momento.
Pessoal, podem me avisar se está aparecendo aí? Em tela cheia? Está sim, professora. Ah, ok. Muito obrigada. Então, pessoal, vamos iniciar aqui, então, a nossa aulinha, né, sobre conhecimento. Então, nesse primeiro momento, que vou ser breve, nós vamos falar sobre o que é o conhecimento, porque ele é a base, né, do método científico. Quando a gente fala a origem do conhecimento, a gente tem que pensar que esse conhecimento, ele não começou agora, né, ele já vem de muito tempo. A partir do momento que o homem começa a lapidar seus materiais, né, para produzir ferramentas, ele já está produzindo conhecimento. Muito se discute, por exemplo, hoje, que alguns animais parecem estar evoluindo nesse sentido também, né? Se a gente pega um corvo, eu vou ter que parar aqui rapidinho, eles conseguem produzir ferramentas, por incrível que pareça. Então, pode ser que outros animais, né, tenham essa capacidade, mas o ser humano foi o único que evoluiu a ponto de produzir ferramentas como armas, munição, né? Então, se a gente for pegar a evolução do conhecimento humano, começando há 12 mil anos atrás, né, com o advento da agricultura e a formação das cidades, a gente vai vendo que vai tendo uma complexidade, né? Esse acúmulo de conhecimento culmina hoje, né, na formação de ferramentas tecnológicas que conseguem chegar até na Lua, mandar sondas para observação do Sol, construção de satélites e cidades e prédios. Então, o nosso conhecimento hoje, podemos dizer que nós já estamos, já assim, caminhando para uma revolução, né, do conhecimento tecnológico. Nós já estamos, não podemos dizer que estamos no ápice, porque segundo os físicos, né, contemporâneos, uma sociedade altamente tecnológica, ela consegue extrair a energia do planeta inteiro. Então, a gente ainda não chegou nesse ápice, né? Mas a gente já está causando tanto problema no planeta que eu acredito que eu acho que é até melhor que não, porque a gente não chegue nessa situação, né? Mas se a gente for pensar aí o que o homem já acumulou de conhecimento, né, é algo fenomenal. E é incrível que, mesmo com toda essa tecnologia, o cérebro humano ainda não consegue se adaptar. Nós já estamos tendo problemas aí, né, do excesso de informação, porque é impossível você guardar tudo, né, é impossível você saber tudo. Então, nós estamos começando a ter problemas a respeito disso, então, por isso, a gente tem que fazer uso de supercomputadores para tentar gerenciar todo esse conhecimento, né? Então, o uso de computadores, celulares e tudo mais. Então, o que seria conhecimento? De acordo com Mesarova e Monteiro, conhecimento é o resultado de uma relação que se estabelece entre um sujeito que conhece, que é chamado de sujeito cognoscente, e o objeto, que é o sujeito a ser conhecido, né? Objeto cognoscível. Então, o conhecimento é a ponte que os liga. Então, quando eu pego um objeto, eu sendo uma pessoa consciente, né, capaz de estabelecer relações, eu vou tentar analisar esse objeto de acordo com todos os pontos de vista possível, né? Então, esse objeto, ele passa a ser o meu ponto focal para eu tentar extrair o máximo possível de informações. Então, a partir disso, eu preciso absorver esse conhecimento a partir das minhas captações, né, dos meus sensores, a audição, a visão, o olfato, o tato, e quando eu não tenho essa capacidade de extrair a partir dos meus sentidos, eu utilizo ferramentas, um microscópio, um telescópio, enfim, né, entre outras situações. Eu posso ter aparelhos que tentam observar esse objeto a fim de extrair o máximo de informações possível. Eu pelo menos, né, eu percebo que nenhum outro ser vivo tem essa capacidade, né? O que a gente vê, por exemplo, em alguns animais, é tentar fazer uso de ferramentas, né? Mas a gente criar ferramentas tecnológicas para extrair o máximo possível, eu acho que só o ser humano mesmo, né? Então,
Baseado nisso, o que seria a informação? É o resultado do processamento, manipulação e organização de dados de tal forma que represente um acréscimo ao conhecimento da pessoa que a recebe. Essa informação, né, ele é, então, resultado de uma análise mais demorada, né, e de forma organizada, que faz com que haja um acréscimo de conhecimento, né, sobre o objeto. Então, basicamente, a gente tenta buscar a verdade, né? Então, deixa eu só tentar aqui aceitar a pessoa dentro da sala que está chegando. Gente, vocês podem me interromper, caso não tenham entendido, tá? Para a gente já poder discutir aqui. Então, quando fala sobre conhecimento, a gente fala assim, a gente quer conhecer a verdade dos fatos, mas o que é verdade? É quando você tenta, na verdade, a verdade, né, seria o oposto da falsidade. Estabelecer o que é verdade é um pouco polêmico, né? Porque quando a gente fala assim, a verdade é relativa, a própria proposição dessa frase, ela é um paradoxo e também é uma proposição falsa, né? Porque, de alguma forma, aquele objeto, ele tem uma essência, então você tenta extrair a essência desse objeto, daquilo que precisa ser conhecido. Eu vou só... alguém está com o microfone aberto, então eu vou pedir, eu só vou fechar aqui o microfone, tá? Eu vou desativar, senão atrapalha a aula. Então, a verdade, ela também nos leva a considerar como tal tudo que guardar conformidade com a realidade, ou seja, com fatos, algo que se apresente como um dado inquestionável, o seu oposto seria a ilusão, o real e a mentira. Quando a gente fala da verdade, né, então, assim, é um pouco complicado, porque vocês vão perceber que quando a gente faz a proposição de um projeto de pesquisa, por exemplo, vamos trazer isso agora para o projeto de pesquisa, a gente faz a tentativa de ler a realidade a partir da nossa experiência, não necessariamente se trata da verdade, né? A ciência, e a gente vai ver isso mais para frente, ela tem como proposta tentar extrair e chegar até a verdade mais íntima, a verdade essencial da realidade, né, dos fatos. Mas nem sempre é possível chegar a essa verdade. Então, o que um cientista que se pauta verdadeiramente pelo método científico tem que fazer? Ele tem que seguir rigorosamente a proposta, né, de pesquisa, no que ele se propõe a fazer, e não tentar manipular os dados, porque quando você manipula, você já está lidando com argumentos falsos, e isso pode levar também a conclusões falsas, né? Então, temos que ter essa clareza de que nem sempre nós vamos chegar na verdade absoluta, não tem como a gente chegar na verdade absoluta, até porque os nossos sentidos são limitados, né? O ser humano é limitado. Então, nós não somos deuses, não temos como enxergar todos os pontos de vista ao mesmo tempo, mas a gente tem que se esforçar para, pelo menos, trazer aquela realidade factual, porque é dessa forma que a ciência avança, né? O tempo, cada um vai enxergando um pedacinho dessa verdade e vai tentando formar um conjunto que representa esse objeto, né? Então, esse é o intuito. Quando você tenta manipular dados, aí você já não está fazendo ciência, né? É interessante a gente pensar que hoje, no mundo contemporâneo, cada vez mais as pessoas querem forçar narrativas, querem forçar um argumento que não é pautado na realidade, porque ela obtém vantagens sobre isso. Então, a gente tem que evitar esse vício, né? A gente tem visto cada vez mais revistas científicas retirando, reprovando artigos que foram aceitos, né? Porque os dados eram manipulados. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, gente. Eu já tive colegas, por exemplo, que fizeram mestrado, doutorado, e
a tese toda foi copiada de outra pessoa, ou manipulou dados, ou colocou dados que eram de outra pessoa, sem justificativa, sem pedir permissão. E aí, para fazer a revisão disso, a gente acha assim que nunca vai ser pego, né? Mas os comitês de ética das instituições e as próprias revistas científicas, né, o núcleo editorial, eles têm ferramentas para detectar isso. Então, a gente sempre tem que pautar pela ética, né? E a ciência, ela não trabalha com dogmas, ela trabalha com questionamentos. Então, falar assim, não, a ciência é inquestionável, a ciência, ela não pode ser lida dessa forma, tá? Quem fala isso desconhece totalmente o que é ciência. A ciência, ela é questionável sim, tá? E deve ser questionada sempre. O que não é questionável já cai para a questão da religião. A religião trabalha com fé, trabalha com dogmas, né? Então, a atitude dogmática, segundo Mesaroba, ele trata seus objetos de conhecimento a partir de pressupostos aceitos como verdadeiros, dispensando qualquer modalidade de reflexão, né? Até mesmo, no caso, as teorias científicas, elas são paradigmas. Eu vou explicar mais para frente o que é paradigma, talvez alguém não saiba, né? Mas quando se tem uma teoria que se mantém por muito tempo, ela se torna um padrão, né? Vamos dizer assim, dentro da ciência, ela meio que se comporta como dogma. Só que quando se tenta romper esse padrão de conhecimento, muitos grupos científicos, eles rechaçam isso, né? Então, demora um pouco para mudar aquele paradigma, justamente porque esse novo padrão de conhecimento, esse padrão de conhecimento que se mantém, ele acaba se tornando um obstáculo para a renovação científica, né? Então, isso é bem comum acontecer. Então, quando nós nos debruçamos sobre um problema com o objetivo de obter respostas consistentes, temos que partir de um exame rigoroso do seu objeto, né? Então, apesar da neutralidade científica que acompanha a ciência desde o século XIX, acabamos interferindo com o produto da nossa pesquisa. E o máximo que podemos conseguir é estudá-lo com objetividade e imparcialidade. Aí, quando a gente fala, eu acabei de falar sobre paradigmas, né? Então, quando a gente estuda um objeto, a gente está estudando dentro de um limite, que a gente determina isso como paradigma, né? Então, paradigma, o que seria? Seria todas as constelações de crenças, valores e técnicas compartilhadas por membros de um dado agrupamento em determinado momento histórico, ou seja, pontos de vista que se convergem, e aí formam um padrão de conhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, dentro da biologia, que é a minha área, o que eu poderia definir como paradigma? Um exemplo, né, dentro da biologia, que todos os seres vivos, eles precisam, vamos pegar aqui o fato que está bombando, né, agora, na mídia, a questão de que a gente tem uma nave espacial que adentrou o nosso sistema solar, que alguns, né, cientistas falam que é um cometa e outros falam que é uma nave espacial, né? Uma nave tecnológica vinda de outra galáxia. Não sei, né? A gente não tem as ferramentas ainda para detectar. Então, os cientistas, eles são muito resistentes em aceitar, né, que um ser vivo consiga se manter fora do seu planeta sem recursos, né? Então, sem água, sem oxigênio, geralmente a vida é baseada em carbono. Então, quando os cientistas buscam vida em outro planeta, eles vão atrás desses elementos. O planeta tem água, esse planeta que é muito parecido com a Terra, se ele tiver água, então pode ser que tenha vida. Isso é um paradigma, tá? Mas pode ser que nem todas, sei lá, vamos supor que tenha vida em outro planeta. Quem disse que essa nova vida, né, essa vida descoberta,
ela pode ser baseada em água? Pode ser que seja outro elemento químico, né? Não necessariamente água. Então, quando você fala assim, não, poderia ser baseado, sei lá, em metano, em silício, você vai encontrar uma enorme resistência dos cientistas para absorver essa informação, né? Para permitir esse ponto de vista, né? E a gente vê isso a todo momento. Alguns outros... Deixa eu só permitir aqui a entrada de novos membros da aula. Sejam bem-vindos. Então, é muito difícil quando você tem uma teoria que há muito tempo ela já está bem sedimentada, ser rompida para abarcar um novo conhecimento. Então, quando você encontra essa resistência dentro da ciência, a gente diz que é um paradigma, tá? É como se fosse uma parede mesmo, de uma constelação de valores, de crenças, que as pessoas demoram para abandonar, para permitir um novo conhecimento científico, tá? E para você tentar romper esse paradigma, você tem que ter um grande embasamento, um grande argumento para poder justificar essa nova proposição de um novo conhecimento, né? Então, foi Thomas Kuhn que introduziu esse termo dentro da ciência, é esse carinha que está aqui, né? Ele percebeu quando um paradigma é aceito pela maioria da comunidade científica, ela acaba, de certa forma, se impondo como um modo obrigatório de abordagem dos problemas, né? Então, vocês podem pensar aí, por exemplo, que vocês têm dentro do tema de TCC de vocês venham propor uma nova forma de tratar a conservação, né? Sei lá, eu vou pegar aqui um exemplo que foi bem polêmico até um certo tempo atrás, quando eu fiz um curso de ecologia. O uso do fogo. Todos nós aqui, pelo menos nós biólogos, né, temos um pavor de utilizar fogo como manejo, né? Vocês vão ver isso aí nas próximas disciplinas, que o fogo ele é encarado como um fator de perda de biodiversidade. Mas, em uma determinada disciplina, eu percebi, de acordo com os donos de uma fazenda, eles usavam o fogo, porque quando você tem grande acúmulo de matéria orgânica no solo, o fogo ele acaba se tornando descontrolado. Então, quando você faz o manejo desse fogo em áreas restritas, você reduz o impacto, né, de o acúmulo dessa matéria orgânica gerar um grande problema lá na frente. Então, eles faziam um manejo controlado do fogo, né, que ainda é polêmico dentro da área da conservação. Algumas fazendas, algumas áreas de pesquisa, algumas instituições de pesquisas fazem essa modelagem, né, essa proposta de manejo, e tem dado muito certo, né? Porque aqui na nossa região do Pantanal, nós temos muitas espécies decíduas, né? Espécies que perdem muitas folhas ao longo do tempo, ao longo do ano. Então, essa matéria orgânica ela vai se acumulando. Além do mais, nós temos o ciclo de cheia e seca, né? Na bacia do Paraguai. Então, se acumula muito camalote. Esse camalote, quando o rio ele acaba baixando o nível, essa matéria orgânica, né, esse camalote acaba morrendo, e aí ele vai se sedimentando na forma de matéria orgânica. E aí, quando vem o período da seca, que é o auge, lá em agosto, isso aí se torna um barril de pólvora, né? Então, algumas instituições, algumas fazendas que se propõem a trabalhar com manejo de fogo, tem encontrado certos resultados positivos, né? Mas isso ainda é polêmico. Então, quando aparece um tipo de proposta dessa, tem muita resistência, né, dos biólogos e tudo mais. Eu poderia falar de vários outros modelos, né, de paradigmas aqui, e aí vocês podem até agora pensar o que seria paradigma na área de vocês, né? Então, agora vamos começar com o tipo de conhecimento. Então, quando eu falo de conhecimento, eu estou falando muito de conhecimento científico aqui, né? Já estou iniciando com vocês a partir de conhecimento científico, mas não é só o conhecimento científico que nós temos.
na verdade, o ser humano ele se relaciona com o mundo de diversas formas, né? A gente pode ter um conhecimento empírico, que eu acho que todo mundo, né, já passou, já tem essa base, né, de tentativa e erro, que é esse conhecimento obtido a partir da observação, né, com o seu meio. É muito comum em crianças, por exemplo, né, que você vai tentando, bota o dedo na tomada, toma choque, opa, já obtive ali um conhecimento que eu não posso colocar o dedo na tomada. Isso é conhecimento empírico, tá? Que a criança adquire já desde o começo. Aí nós temos o conhecimento religioso, que é baseado no dogma, na fé, né? Em acreditar em coisas que a gente não consegue perceber com os nossos sentidos. E quando acontece um fenômeno estranho, a gente interpreta isso como uma forma sobrenatural. Há o conhecimento filosófico, que é baseado nas reflexões do homem, né, sobre questões imateriais, questões subjetivas, e aí nós temos o conhecimento científico, que se baseia na lógica, no pensamento crítico, e engloba fatos que foram comprovados. O conhecimento científico, ele é baseado no método científico, ele foi totalmente desenhado para que seja replicado por outras pessoas em diferentes áreas do conhecimento, tá? Deixa eu só passar aqui para a gente não se alongar muito nessa parte, que eu já quero passar para a aula 2, tá? Então, só para a gente relembrar, então, como é que eu obtenho esse conhecimento? Eu, como sujeito pensante, eu faço uma análise, né, de um objeto que é possível de ser estudado, a gente chama de objeto cognoscível. Eu vou tentar obter a essência desse objeto, mas muitas das vezes eu, como ser humano limitado, eu só consigo ver um lado desse objeto, eu não consigo ver os outros lados, o outro está embaixo, tem uma parte dele ali que está acima, e eu não consigo ter ferramentas necessárias. Então, a gente tem que ter essa percepção de que, como seres humanos limitados, né, não é possível a gente obter conhecimento de tudo. A gente está vendo aí, por exemplo, né, uma nova revolução científica na área da física, de um objeto vindo de fora do sistema solar e está revolucionando todos os conhecimentos da física, porque ele se comporta totalmente anômalo, né, ao que se sabia até então sobre cometas. Então, isso é um rompimento de paradigma, né? Quer dizer, um novo conhecimento que está sendo acrescentado. Muitos estão resistentes, né, mas é assim que a ciência funciona. Eu acho fantástico, porque é como se a gente estivesse participando da história, né? E aí, o que os cientistas fazem? Eles reconstroem esse objeto a partir das percepções deles, e não como o objeto é na sua essência, tá? Então, a gente tem que ter essa noção de que nem sempre a gente vai conseguir obter a verdade absoluta, né? Nós somos seres limitados, então não tem como a gente saber a essência ilimitada de um objeto, né? Vou falando sobre conhecimento mítico, né, que é baseado no mito, foi um dos primeiros conhecimentos que o ser humano tentou estabelecer, né, então o que ele não conseguia explicar, ele usava a percepção de que são deuses que manipulam a realidade e que isso era explicado por sentimentos desses deuses que, na verdade, são sentimentos humanos que eles tentavam elaborar, né? Então, a ira, a raiva, o amor, tudo isso, todos esses fenômenos, na verdade, eram referentes aos sentimentos despertados nos deuses, né? Então, um raio, um trovão é porque algum deus lá está zangado e tenta castigar a natureza e o ser humano. Aí depois veio o conhecimento popular, né, que é baseado no senso comum. É um tipo de conhecimento muito recorrente, né? Até hoje, eu acho que todas as pessoas, né, se baseiam no conhecimento popular de uma forma ou de outra. É impossível você deixar de usar o conhecimento empírico, né, o conhecimento popular. Até para você fazer uma receita de bolo, né, você tenta seguir a receita, não dá certo, mas aí você vai lá, fala com a sua avó, com sua mãe, não, você
você tem que bater o ovo de tal forma, você tem que você tem que aquecer primeiro o forno para depois você colocar a massa. Então, tudo isso é conhecimento empírico, quer dizer, baseado na tentativa e erro. A gente faz isso a todo momento, né? E muito desse conhecimento popular, ele está sendo catalogado por cientistas, tá? Por exemplo, o conhecimento tradicional das plantas, conhecimento dos empregos, né, das plantas medicinais, né, que são muito utilizadas pelos povos originários, né, os quilombolas, os povos indígenas. Então, as próprias comunidades ribeirinhas, né, as comunidades tradicionais, elas fazem muito uso, não só de plantas medicinais, mas de técnicas que dão muito certo, né, que são decorrentes de anos, décadas de experiências, e eles sabem qual é o tipo, a técnica que dá certo, qual é a técnica que dá errado, e aí muitas instituições de pesquisa estão recorrendo a essas técnicas para melhoria de tecnologias, né, de métodos, inclusive, deixa eu só voltar aqui para dar permissão. E aí, por exemplo, a Embrapa, ela cataloga essas técnicas, né, de manejo, agrônomo, enfim. O conhecimento filosófico é baseado na racionalidade, né, no emprego da reflexão, para tentar conhecer o mundo natural, né, e sobrenatural. Muitas das vezes, esse conhecimento filosófico, ele precisa passar por um processo de amadurecimento, e é a partir do conhecimento filosófico que surge a ciência, né, com Descartes, com Francis Bacon, né, que foi o primeiro a propor um método científico. O conhecimento religioso, que é provindo das revelações sobrenaturais, né, do mistério, da fé, de manifestações que não podem ser explicadas de forma racional, então o homem, ele tenta explicar isso baseado em algo que não pode ser explicado de forma racional, né? Então, aí figura, por exemplo, né, as religiões, sejam elas a religião cristã, o islamismo, né, o catolicismo, o judaísmo, o budismo. Então, eles tentam trazer uma análise do comportamento humano, né, e da vontade de um ser que criou tudo, e esse conhecimento religioso, uma das características fundamentais é que ele é baseado em dogmas. Então, vai ter alguma proposição de argumentação que ela não permite crítica. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, tá? Do catolicismo, né? Que é baseado na trindade divina. Então, isso é um dogma. Se você é católico, você tem que aceitar, né? Se você não é, então você não considera, mas o católico, ele considera a existência de uma trindade, tá? A ciência, ela não trabalha com isso. Bom, conhecimento artístico é outro, né? Então, quando a gente produz artigos estéticos, né? Ferramentas, estátuas, joias, pinturas, o canto, a dança, tudo isso também é o conhecimento artístico. E aí eu quero chegar no conhecimento científico. Bom, o conhecimento técnico é outra forma de conhecimento, mas que é baseado mais na aplicação do saber fazer num determinado contexto, né? Hoje, nós tá tendo um advento da valorização do conhecimento técnico através de cursos, né? Então, muitas das vezes a pessoa não quer seguir uma carreira acadêmica, mas ele quer aprender tecnologias. Então, o conhecimento técnico, que é o meu caso, né? Atuo dentro do técnico integrado aqui na nossa instituição, a gente reforça esse modelo de conhecimento por meio de disciplinas voltadas à obtenção de certas habilidades. Então, esse conhecimento técnico, ele é baseado no saber fazer. Então,
A pessoa vai aprender a forjar uma ferramenta, ele vai aprender a mexer com o computador, desmontar um computador, fazer a manutenção desse aparelho. Então, é baseado no saber fazer, né? Mas, logicamente, que a gente não pode focar só nisso, a gente tem que saber também qual que é o conhecimento básico, a ciência básica ligada a esse saber fazer. Então, ainda bem, né, que o governo, ele tem também focado na questão dos conhecimentos básicos, química, física, biologia. Ele é diferente dos cursos estritamente técnicos, por exemplo, datilografia, em que você só vai aprender a mexer nas teclas de uma máquina de escrever, né? Então, esses cursos técnicos que nós temos hoje no Brasil, ele é chamado de técnico científico, porque ele institui não só a forma de trabalhar uma determinada área, né, as suas técnicas, mas também baseado na racionalidade, na apreensão dos conhecimentos básicos que dão suporte àquele conhecimento, àquela habilidade, né? Então, aqui um exemplo: mecânica, a construção civil. E aí a gente chega no conhecimento científico. O conhecimento científico, ele se baseia num método, né? Ele tenta classificar, sintetizar, analisar o conhecimento de forma sistemática, tentando estabelecer relação de causa e efeito. Ele prende-se a fatos, ao mapeamento sensível. E, a partir de novas descobertas, a ciência, ela avança, né? Só que ela precisa, os que se propõem a trabalhar com ciência, eles precisam obedecer certos procedimentos, né? Que a gente chama de procedimentos ou método científico. Bom, e uma coisa que eu quero reforçar aqui, é que o conhecimento científico ele tem que ser replicável, que a gente chama de verificável, tá? E outra característica principal também é que a ciência ela é falível. Esse negócio assim, acredite na ciência, gente, acreditar não é campo da ciência, tá? Quando fala, eu vou pegar uma frase do Carl Sagan, que é um famoso físico, né? Eu não quero acreditar, eu quero saber. Não é papel do cientista acreditar, porque acreditar, ele cai na área da religião. Na religião você acredita. Ah, eu acredito num Deus. Mas você já viu Deus? Eu nunca vi. Então você acredita sem ver. Tá? O conhecimento científico não trabalha com crenças, ele trabalha com análises racionais. Tá? Então, você acredita na ciência, por que você acredita na ciência? A ciência não é uma entidade. Tá? Ela é simplesmente uma ferramenta. Ela tenta ler a realidade tentando estabelecer uma verdade. Não querer trazer a minha realidade. Não. O cientista ele não pode trabalhar com ego, ele tem que trabalhar com fatos contingentes, reais, verificáveis, tá? Então, por isso, ele pode ser falível, porque o ser humano é falível, então o método também pode ser falível, tá? Então, para que seja científico, o método deve seguir alguns critérios, como coerência, ou seja, ausência de contradições, deve ser consistente, ou seja, o cientista ele tem que ter capacidade de resistir a argumentos contrários, né? A originalidade, ele não deve chover no molhado, ou seja, não deve ser tautológico, deve ter relevância, ou seja, trazer contribuição ao que já se sabe, né, atualmente, e deve ser objetivo, não deve ficar enrolando muito para saber a respeito de um objeto e tentar florear. Então, você tem que ser objetivo. E também reproduzir o que é realmente, não o que o cientista gostaria que fosse. Isso é bem difícil, tá, pessoal? Muitas das vezes a gente tenta, vamos dizer assim, usando um termo bem ruim, tá? Mas às vezes as pessoas torturam os dados. Você não pode torturar os dados para tentar fazer com que eles confessem algo que não são, tá? E vocês podem imaginar que isso acontece bastante, por incrível que pareça,
tá? Só finalizando aqui, então, a nossa primeira aula. Agora vamos para a aula 2, que é método científico, os tipos de método. Deixa eu só mostrar aqui. Mas hoje meu computador está bem ruim. Eu achei que eu ia terminar essa aula em 1 hora, mas acho que vou terminar em 1 hora e meia. Pessoal, eu vou acelerar um pouquinho, tá? Falando um pouco sobre métodos, ciência e método científico. Então, o que é ciência? Ciência, ele significa conhecimento, tá? Então, ele vai abarcar verdades gerais, tentando estabelecer leis que expliquem um determinado fenômeno, tá? E eles podem ser obtidos por meio do método científico. Então, vou pular aqui alguns conceitos dados por diferentes autores, né, principalmente por Fachin, e aí mostrar quais são os tipos, as áreas científicas. Então, quando a gente chama tudo é ciência, não, nem tudo é ciência, tá? A gente, na verdade, subdivide as áreas das ciências em áreas formais e factuais, tá? Tem um pouco de polêmica nisso aqui, porque, por exemplo, alguns cientistas, eles não consideram, por exemplo, as áreas sociais como ciência, tá? Eles vão considerar apenas as naturais e as formais como ciência de fato, ciência pura. Mas eu vou aqui me ater na proposição do Bunge, de 1979, que considera as ciências sociais, tá? Então, baseado em Bunge, nós temos ciências formais, que são aquela ciência pura, né, baseado na lógica e na matemática, e as ciências factuais, que vai estudar fatos, tanto os naturais quanto os relacionados ao fenômeno humano, que são as ciências sociais. Então, eu, por exemplo, trabalho nas ciências naturais, né? Hoje, você pode ter cursos que trabalham ambos, então, naturais, fenômenos naturais e sociais. Então, por exemplo, se você... A gente está fazendo um curso de pós-graduação em estratégias para a conservação da natureza. Eu posso fazer uso da biologia, da química, da física, né, das ciências naturais, para tentar melhorar, por exemplo, a área do direito ambiental, né? Então, eu trabalho tanto nas ciências naturais quanto nas ciências sociais, é perfeitamente possível. No meu caso, eu estou mais atrelada às ciências naturais. A minha preocupação, no caso, é entender fenômenos naturais, fenômenos da natureza. Eu trabalho com botânica, então é mais voltado para a questão de entendimento de como se comporta determinadas espécies. Mas isso não impede de eu justificar o meu trabalho se baseando nos ganhos sociais que o meu estudo pode obter. Então, quando eu faço, por exemplo, a descrição de uma determinada comunidade de espécies, no caso, eu trabalho muito com plantas, então eu vou justificar isso porque as plantas, elas são importantes para a manutenção, né, dos recursos naturais daquela região, manutenção do microclima, do clima global, da manutenção, né, dos recursos especializados, como polinização, que sem a polinização a gente não tem produção de recursos, né, de sementes, produção agrônoma. Então, tudo isso eu posso usar como justificativa no meu trabalho, mesmo ele sendo baseado apenas, estritamente, em ciências naturais. Então, aqui, se a gente entra na área do CNPq, quando a gente vai tentar justificar o nosso projeto, aí você tem que escolher. O CNPq, ele amplia o entendimento de ciências, então você tem ciências exatas, ciências biológicas, engenharias, ciências da saúde, agrárias, entre outros. Aí, se eu escolho dentro da área de ciências exatas, eu tenho as sub-áreas de ciência, né? Aí, ele tenta desdobrar o máximo possível, tentando delimitar essas sub-áreas, né? Então, matemática, álgebra, conjuntos. Então, isso vai acontecer com todas as grandes áreas de conhecimento lá dentro do CNPq, tá? Bom, agora vamos ao que interessa. O que seria metodologia científica? A metodologia científica,
ela diz respeito, que é o que vocês vão utilizar, né? Ele diz respeito à aplicação do método para aquisição de conhecimento e de como fazer ciência, proporcionando caminhos alternativos, ferramentas e procedimentos. Isso de acordo com Nascimento e Souza, 2017. É uma ciência instrumental que dá apoio a outras ciências. Já de acordo com Marconi e Lakatos, que eles são tradicionais, né, dentro da área de metodologia científica, a metodologia científica é um emprego de atividades racionais e sistemáticas que permitem ao cientista alcançar os objetivos propostos de forma segura e eficaz. Ou seja, é como se fosse a proposição de uma receita de bolo para você tentar estudar um determinado fato, objeto ou fenômeno, né? Então, eu não sei como é que eu vou estudar aquele fenômeno. A metodologia científica, ela vai te fornecer ferramentas seguras para que você não faça errado, porque se a gente não tivesse essa receitinha, não teria como a gente comparar resultados. Então, quando a gente tem uma metodologia, ou seja, um caminho para seguir, para tentar estudar um determinado fato, objeto, fenômeno, aí é possível você pegar esses resultados e comparar entre si. Quando eu não tenho isso, vira uma bagunça, né? Isso já estava acontecendo, então, quando se começou, né, o processo da proposição de métodos científicos, vários filósofos e cientistas fizeram, né, essas propostas de metodologia científica, começando lá com Francis Bacon, e hoje nós temos o que nós conhecemos hoje como método científico, né? Então, é o método científico que é a ferramenta com a qual o cientista se utiliza. Não só o cientista, né, mas todo que se propõe a fazer ciência. Então, quando, eu até explico isso para os adolescentes, né, com quem eu trabalho, a criança, se a gente for parar para pensar, a própria criança faz isso já desde pequeno, né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai tentar entender algo é observar. Você observa, aquilo chama a tua atenção, desperta a tua curiosidade, você vai fazer perguntas, né? Vai tentar elaborar hipóteses para tentar explicar o que está acontecendo, e aí você vai testar a sua hipótese, né? Fazendo experimentos. Aí, analisando os resultados, você vai chegar a uma conclusão. Vamos pegar um exemplo. Um exemplo bem simples. Você está andando de carro, né, na rua. Olha só como que a gente utiliza o método de forma intuitiva. Por isso que ela deu tanto certo, porque é algo que a gente já usava sem saber. Você está andando de carro. De repente, o seu carro para no meio da rua. O que você já observa, né? Quer dizer, meu carro parou. Quais são as minhas perguntas? O que a gente sempre pergunta nesse momento? Vocês podem responder aí e fazer uso do microfone. O que você faz? A primeira coisa que você faz quando o teu carro para no meio da rua? Tomar um pouquinho de água aqui enquanto vocês pensam aí. Então, meu carro parou na rua. Qual é a pergunta que eu vou fazer? Por que meu carro parou? Né? Será que foi a gasolina? Será que é o meu motor que falhou? E é o problema de bateria? Então, você começa a fazer um monte de pergunta. Antes de você pensar, você vai testar, certo? Você não vai correr já direto para o mecânico ou direto para o posto de gasolina. Eu, pelo menos, se o meu carro, e já aconteceu isso, meu carro parou. Será que é a bateria? Vou testar a bateria. Então, eu faço a primeira pergunta. Será que o meu carro parou por conta da bateria? Então, se eu revisar a minha bateria e eu trocar a bateria e o carro voltar a funcionar, ou seja, eu lanço a hipótese, testo a hipótese, se ela funcionar, era a bateria. Ok, resolvido o problema. Troquei a bateria, testei, o carro continua parado. Então, a minha hipótese foi rejeitada. Olha como que é simples. A minha hipótese era que o problema era a bateria. Troquei a bateria, o carro continuou parado. Então, a minha hipótese está rejeitada. Não era a bateria. Então, o que eu faço? Eu formulo uma nova hipótese.
Pode ser o motor, pode ser gasolina. Aí eu boto gasolina. E aí eu vou fazendo vários testes, tá? Só que isso, gente, é no nosso dia a dia, tá? Isso é nosso dia a dia. Vocês vão fazer o TCC? Quando vocês formularem o TCC, vocês vão tentar estabelecer uma única pergunta, tá? Vocês podem até formular outras perguntas, mas a gente está trabalhando com um trabalho de conclusão de curso, que é relativamente mais simples. Você não vai lidar com uma tese de doutorado. Geralmente, tese de doutorado, a gente tem várias perguntas para a gente responder e tentar romper um paradigma, né? Quer dizer, o doutorado, você vai tentar propor um novo conhecimento que não existia antes, por isso que é mais difícil. Um trabalho de conclusão de curso é algo mais fácil, geralmente replicável, então você vai testar algo que já foi testado, né? Porque você está aprendendo a fazer ciência. Então, quando vocês forem pensar, é muito comum o estudante chegar com um projeto de pesquisa, ele vai estar com um monte de pergunta, aí fica aquele TCC enorme, tá? Não precisa ser tão grande. Aqui no IF, a gente já está tentando meio que revogar essas formas de escrita tradicionais, que é baseado naquelas monografias gigantescas, aquelas teses enormes. Tudo hoje é em formato de artigo. E artigo científico, ele tem que ser breve, ele tem que ser curto, não mais do que 15 páginas. Mais do que isso, aí já vira um trabalho de monografia, né, que é um pouco mais extenso. Então, quando vocês forem pensar em escrever, formule frases, perguntas que sejam muito interessantes, tá? Mas que sejam simples de serem testadas ou de serem analisadas, tá? Não tente querer descobrir a fórmula uma fórmula científica muito complexa, porque você não vai ter tempo. Vocês têm que pensar que vocês vão ter 6 meses para tentar resolver isso, tá? Então, aqui o Bunge, ele disseca esse método, né, como se fosse um caminho, um organograma, para chegar a uma conclusão. Então, todas essas etapas, na verdade, não é que a gente tem que seguir, é um processo intuitivo, né? Então, você vai achar um problema, você observa, tem um problema, você quer resolver. Se tem explicação, então não tem o que você pesquisar. Agora, se não tem explicação, aí sim você vai atrás, para tentar entender o que está por trás disso, né? Então, você vai atrás de fundamentação teórica, né? Para tentar ver se há uma explicação para aquilo. Você vai tentar elaborar soluções, e aí você vai testar se ela é satisfatória, se é inútil, e assim por diante, né? Então, não é um método que produz diretamente conhecimento, mas ele é a melhor forma de você obter esse conhecimento, de acordo com o Bunge. Para cada campo de conhecimento, há uma diversidade de métodos de investigação. Então, se você vai fazer um tema de TCC na área de direito, a gente no meu caso, eu tenho até uma certa dificuldade, porque o direito, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, reflexivo, né? Eu trabalho muito com dados investigativos, mas dados, vamos dizer assim, indutivos. O direito ambiental, ele é mais voltado para o conhecimento dedutivo. E aí eu tenho uma certa dificuldade em relação a isso, porque a gente eu pelo menos passei o tempo todo fazendo replicação de estudos, né, com diferentes objetos de pesquisa. Então, quando a gente se depara mais com a parte dedutiva, aí fica um pouco mais complicadinho, né? Até para você discutir é um pouco mais difícil, mas isso não impede de você utilizar o método científico. Até porque o método dedutivo é um método científico. Então, a metodologia, ela vai incluir métodos de abordagem e métodos de procedimento. Sem utilizar o método científico, o investigador, ele mergulharia em empirismos, ou seja, a gente fala assim, equilibrações, em reflexões inúteis, né? Quer dizer, por que parou o meu carro? Aí você fica ali pensando, refletindo na vida a respeito daquilo. Então, a metodologia, ela tem que ser ativa, né?
ela vai te propor que você haja a partir de uma proposição, de uma hipótese, e aí você vai buscar soluções. E aí a gente considera, então, que o método científico, ele é baseado em conjunto de etapas, dispostas de forma ordenada, a fim de obter um fim. Já a técnica é a forma como você vai fazer isso. Então, o método científico, ele é um só, é o que todas as áreas científicas seguem, né? Então, pergunta, a observação, a pergunta, geração da hipótese, o teste, que é a verificação, a análise dos resultados, discussão e conclusão. Isso é universal, tá? A técnica é a ferramenta que você vai utilizar para tentar resolver esse problema. Aí você pode ter várias técnicas de investigação teórica, você vai fazer revisão de material escrito, você pode fazer análise de jornais, você pode ir atrás de pesquisa bibliográfica, então, tudo isso aí é técnica, né? Então, vai depender muito do que você se propõe no seu TCC. Bom, então, só colocando aqui, passando aqui para o método, a pesquisa, né, a metodologia científica e o que é a pesquisa. Então, o método científico é a ferramenta com a qual o cientista se utiliza durante a pesquisa para entender o seu objeto de estudo. Já a pesquisa é a atividade básica da ciência na sua indagação e construção da realidade. A pesquisa alimenta a atividade de ensino e atualiza frente à realidade do mundo. Todo professor de universidade tem que ser um pesquisador. Então, ele vai analisar o mundo e vai trazer os resultados dessa análise das suas pesquisas para o ambiente acadêmico, né? Geralmente, os professores, né, de universidade, eles são pesquisadores. São poucos que, assim, não atuam na pesquisa, que só ficam atreladas ao ensino, mas essa não é a proposta da universidade. A universidade, ela tem que ser uma instituição que produz ciência, né, que produz conhecimento. Então, quando você for propor o objetivo da pesquisa, você tem que, primeiro, fundamentar a sua pesquisa. Então, você vai em busca de teorias, né, explicações a respeito daquele fenômeno. Você pode também fazer declarações afirmativas sobre fenômenos, né, por exemplo, coisas que já são comprovadas, né, hipóteses comprovadas, como, por exemplo, a Terra gira em torno do Sol. Ou, por exemplo, nós estamos num processo de mudanças climáticas, é uma proposição, tá? Teoria é algo que já foi amplamente testado, observado e comprovado, né? A teoria da seleção natural, por exemplo, é uma teoria bem fundamentada dentro da biologia, e ela explica geralmente um fenômeno, né? Teoria da gravidade e tudo mais. Agora, proposições e conceitos, eles estão mais relacionados a uma corrente teórica, né? Ele delimita, no caso o conceito, ele delimita o tema, né? Ele traz aí uma concepção de algo, né? De um objeto, e as proposições, eles são sentenças sobre fenômenos e processos, então, que foram comprovados, né? Aí a gente vai para os tipos de método científico. A partir do momento que você estabelece o método de abordagem da pesquisa, o passo seguinte será articular um ou vários procedimentos técnicos, instrumentos ou técnicas que é adotado para executar a atividade pretendida. Então, são as formas de organização do raciocínio que será empregado em uma pesquisa. Aí a gente tem vários métodos, eu vou me focar no método indutivo, dedutivo e hipotético-dedutivo, tá? Essas abordagens você não precisa citar no seu trabalho, ele é intuitivo, tá? Você não precisa, por exemplo, metodologia. A metodologia que nós vamos abordar será um método dedutivo ou hipotético dedutivo. Não é necessário você citar isso, tá? Se o seu trabalho for hipotético dedutivo, obrigatoriamente você vai ter que trazer uma hipótese no seu trabalho, tá?
Então, a hipótese, você vai eleger lá um objeto de observação, e aí você vai estabelecer uma hipótese. Por exemplo, geralmente a hipótese está relacionada a algum fenômeno, né? E aí você não se conhece muito bem a respeito desse fenômeno, e aí você vai propor uma explicação para aquele fenômeno. Aí, então, você vai ter que elaborar uma hipótese. E aí, a partir do teste da hipótese, você aceita essa hipótese ou não. Já o método indutivo e o método dedutivo, ele é mais, eles têm alguns pormenores que os diferenciam. Vamos lá. Então, eu vou falar sobre isso aqui depois. Vamos falar sobre o método indutivo. O método indutivo, eu acho que é o mais, vamos dizer assim, o mais fácil de você fazer. Ele vai analisar um objeto e tirar conclusões gerais ou universais. Então, ele é mais facilmente replicável. E ele é baseado a partir de observações de um ou de alguns fenômenos particulares, né? Então, ele estabelece uma proposição geral e, por sua vez, ele é aplicado a outros fenômenos, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. Ele parte do particular para o geral. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, que é mais fácil para a gente entender através do exemplo. Vamos supor que você está fazendo um estudo e tentando observar o comportamento de uma espécie. Aí você percebe que todos os indivíduos, você coleta o indivíduo, vou pegar o exemplo aqui, do corvo, o corvo 1 é negro, aí você pega outro corvo, o 2, o segundo corvo é negro, o terceiro corvo é negro, o quarto novo é negro. Qual que é a conclusão geral que você chega? Todo corvo é negro, né? Sei lá, pegando um outro exemplo, cobre conduz energia, zinco conduz energia, cobalto conduz energia, e ambos, né, todos os elementos aqui, eles são metais, então todo metal conduz energia. Então, esse é o método indutivo, a partir de uma observação particular, que foi replicado por vários, você pode até ter replicado várias vezes, ou várias pessoas podem ter observado o mesmo fenômeno várias vezes, você conclui, você chega numa conclusão geral. E é bastante interessante como que as pessoas, por exemplo, vou pegar um exemplo bem bobo, hoje, atualmente, né, que eu observo, eu acho bem engraçado, que é a teoria da Terra plana. Eu não sei como que as pessoas chegam num tipo de pensamento desse. Por quê? Eu observo que a Lua é redonda, o Sol é redondo, Marte é redondo, Vênus é redondo. Eu olho as estrelas, elas parecem ter uma aparência redonda. Como que eu posso chegar à conclusão que a Terra é plana? Né? Que a Terra é uma pizza? Não tem como, gente. Né? É uma coisa natural você pensar que a Terra também só pode ser redonda, porque todos os objetos celestes são redondos, né? Quer dizer, é uma falha do pensamento indutivo. Parece bobo, mas muitas pessoas acabam caindo, né, nessas bobagens de não conhecer, entender raciocínio lógico, né? Aqui, um outro exemplo de emprego do método indutivo. Por exemplo, um cientista descobre um fungo Y que mata células cancerígenas de rato. Né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fungo e aí eu vou testar esse fungo em outros tipos de células cancerígenas, de outros seres. Deu certo em rato. Eu vou lá e faço o teste em primatas. Ora, se o fungo matou células de rato e matou células de primatas, ele pode também matar células humanas. Então, o método indutivo ele é muito utilizado, por exemplo, em testes de medicamentos. Você vai replicando os testes em várias amostras de diferentes classificações, e se todos têm o mesmo resultado, então, bingo, eu tenho um novo medicamento, tá? Então, o método indutivo, você não precisa trazer. O método indutivo é a forma como você trabalha o raciocínio, tá?
Mas aí a gente tem que tomar cuidado com precipitações generalizadas, né? Conclusões precipitadas, como, por exemplo, a gente fala assim, o mais fácil da gente, né, entender, por exemplo, político X é corrupto, político Y é corrupto, político Z é corrupto, todos os políticos que eu conheço são corruptos. Logo, todo político é corrupto. Nem sempre. Pode ter um aí no meio que seja honesto, né? Eu não posso chegar a essas conclusões, apesar da realidade ser bem complicada, né? A gente ter poucas amostras aí para a gente observar, mas quando a gente vê, né, a maioria parece ter esse comportamento, mas a gente não pode chegar a essa conclusão. Agora, o método dedutivo. O método dedutivo, ele se baseia em chegar por meio de argumentos gerais para argumentos particulares. Então, ele vai tentar, ele é um pouquinho mais complicado de você trabalhar e, na verdade, ele é muito mais sofisticado e mais complexo. Ele vai tentar estabelecer relações lógicas entre proposições a fim de não comprometer a validade da conclusão. Se as proposições são verdadeiras, as conclusões também serão. Isso é muito importante entender, tá? Ele permite levar o cientista, aqui sim, o método dedutivo, ele pode criar um novo campo científico, né? Ele permite levar o cientista do conhecido ao desconhecido, porém ele não pode ultrapassar o conteúdo enunciado pelas premissas. Ele vai usar da lógica, que a gente chama de silogismo, né, dentro da filosofia. Através de uma premissa maior e genérica e outra menor e mais específica, chega-se a uma conclusão. Por exemplo, ele permite a formulação de novas leis e teorias. Por exemplo, a premissa maior, todo x é y, premissa menor, z é x. Então, a conclusão, logo, z é y. Isso aqui é muito interessante. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Todo vertebrado possui vértebras. Todos os cães são vertebrados. Logo, todos os cães têm vértebras. Então, você estabelece uma premissa maior, todos os vertebrados possuem vértebras. Premissa menor, todos os cães são vertebrados. Conclusão, logo, todos os cães têm vértebras. Então, você estabelece uma relação entre o maior e o menor, tá? Outro exemplo. Todo metal conduz eletricidade. O mercúrio é um metal. Logo, o mercúrio conduz eletricidade. Exemplos práticos. Quando o cientista se utiliza de uma teoria de base, assume-se que o método que o mesmo escolheu é dedutivo. Por exemplo, a maioria dos nossos alunos da teoria da conservação, né, do curso de conservação, eles têm utilizado o método dedutivo. Ou é o dedutivo, ou é o hipotético dedutivo. Mas a maioria, como a maioria é formada na área de direito ambiental, né, se utiliza mais o método dedutivo, ou seja, pega uma teoria, né, geral e tenta fazer uma análise dessa teoria relacionando ou com uma premissa menor, né? Um exemplo aqui. Utilizando o conceito de computação em nuvem, ou, por exemplo, utilizando o conceito de teoria de evolução de ilhas, o pesquisador ele vai tentar aplicar essa teoria para a realidade particular dele. Então, sei lá, baseado na análise de satélite, baseado nos dados de MapBiomas, ele vai tentar fazer essa relação dos dados captados para a sua realidade particular. Então, isso é exemplo de método dedutivo. Já o método hipotético dedutivo, ele vai fazer o uso do dedutivo, ele vai fazer o uso do experimento, que é uma ferramenta do método indutivo, e ele vai eleger soluções hipotéticas que ele acredita serem viáveis como estratégia de abordagem para se aproximar do seu objeto. Ele verifica se as hipóteses são viáveis ou não através da experimentação. E essa proposta do método hipotético dedutivo, ele foi proposta por Karl Popper,
né, em 1993, que critica radicalmente o método indutivo, porque o método indutivo, ele vicia, né, quer dizer, você só fica replicando, e aí a ciência não avança, quer dizer, você vai chovendo molhado, né, então o excesso do método indutivo, ele acaba engessando a ciência. Então, o método hipotético dedutivo, ele é muito mais sofisticado, né, porque aí a ciência, ela vai trabalhar com proposições de hipóteses para tentar explicar um fenômeno, né? Então, você analisa o problema, estabelece conjecturas, ou seja, uma nova teoria, uma nova explicação para aquele fenômeno, deduz as consequências na forma de proposições passíveis de teste. Então, aí sim você faz o uso do método indutivo, né, ou seja, a experimentação, e aí, baseado em testes de verdadeiro ou falso, tentativas de refutação, você vai testar a sua hipótese e verificar se ela é verdadeira ou falsa, né, se faz sentido ou não. Então, aqui no caso, o método hipotético dedutivo, ele formula hipóteses ou soluções para o problema, ou uma tentativa de explicar a existência desse problema, e aí ele faz testes, analisa os resultados, e aí ele vai rejeitar ou vai confirmar a hipótese. Aí, confirmando, tem-se uma nova teoria. Gente, muitas das vezes, a própria refutação da hipótese, ela gera uma nova tentativa, uma nova hipótese. Quer dizer, se eu não consigo encontrar uma explicação lógica para aquele problema, eu sou meio que obrigada a formular uma nova hipótese. Tá? A física trabalha muito com isso, né? Ela faz testes em laboratório, a biologia também, a química, para tentar explicar novos fenômenos, o método hipotético dedutivo, ele é o principal para elaborar novas teorias, certo? Alguma dúvida a respeito? Então, eu acho que, deixa eu ver aqui, a gente pode avançar rapidinho, falando 15 minutos para a gente não alongar muito. Vou para a terceira aula. Está muito maçante a aula? Alguém pode fazer um comentário? Não entendeu? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar, ok? Eu vou tentar ser breve aqui nessa aula, porque ele vai falar sobre técnicas de pesquisa. Aqui é a parte mais prática, que geralmente a gente cita no nosso projeto de pesquisa, né? Então, quando fala pesquisa é o procedimento formal que você vai fazer para tentar descobrir novos fatos, dados, relações, leis em qualquer campo do conhecimento. A gente viu o método científico, que é algo universal, todo cientista e pesquisador faz, mas a parte da pesquisa, ela é uma parte mais prática, né? O que você precisa trazer dentro do seu projeto, e quais são as ferramentas que você vai utilizar para você tentar encontrar respostas para o seu campo de pesquisa, né, para o seu objeto ou seu objetivo, né, de pesquisa. Então, aqui, as ferramentas de pesquisa, elas vão te auxiliar em descobrir respostas, né, em tentar achar a forma mais adequada para você estudar aquele objeto, porque muitas das vezes a gente quer descobrir a chave para algo que a gente, na verdade, não tem ferramentas para isso, né? Eu quero encontrar uma ferramenta para produzir energia infinita. A pessoa chega com uma proposta para você tem essa ferramenta? Como é que você vai fazer? Não tem. Então não tem como, né? Então, a gente tem que se pautar na realidade. Muitas vezes o aluno ele quer fazer algo que é impossível, né? Ou que não é aplicável neste momento, porque a ciência não avançou a tal ponto. Então, tem coisas que a gente tem que analisar com cuidado, e para isso tem um orientador, né, que vai fazer essa orientação. Olha,
isso aqui não dá, mas se você mudar a sua pergunta, aí eu acho que fica mais plausível, né? Então, no caso da pesquisa científica, a gente sempre tem que partir da pergunta. Qual que é a sua pergunta? Isso aqui é a parte mais importante, tá? Qual é a pergunta que você quer responder na sua pesquisa? Sem isso aqui, não tem como você realizar pesquisa, não tem como você propor uma pesquisa, porque é a partir da pergunta que você vai tentar estabelecer quais são as ferramentas que você vai se utilizar, interpretar os resultados e divulgar esses resultados. Então, a pesquisa científica, ela pode ter duas naturezas. Ela pode ser aquela pesquisa básica, né, que gera conhecimento, que gera... Pessoal, só um pouquinho, tá? Rapidinho, eu vou ter que... Só um pouquinho, espere. Desculpem, voltando. Voltando aqui. Então, aí, a pesquisa básica, né, aquela pesquisa geralmente relacionada à aplicação de conhecimento básico, então, geralmente biologia, química, filosofia, a física, teorias, né, que geram a base para a ciência, ela é conhecida como pesquisa básica. Agora, quando você tem a aplicação de produtos, você quer gerar produtos, você quer gerar processos ou técnicas que elas têm uma finalidade imediata, aí a gente chama de pesquisa aplicada ou tecnológica. O Brasil ainda está caminhando nesse sentido, né? Se a gente for comparar, por exemplo, os outros países, né, os Estados Unidos, eles têm uma grande injeção de recursos em pesquisa aplicada. A pesquisa básica ela já está bem sedimentada, né, dentro da ciência nos Estados Unidos. Então, o que se faz hoje é pegar essa ciência básica e transformá-la, aplicá-la para a produção de produtos e processos, né, trabalho de pesquisa, de desenvolvimento e tecnologia. Então, na maior parte da indústria, né, do conhecimento, que é feito, né, nos países de primeiro mundo, o conhecimento tecnológico, a pesquisa aplicada, ela é mais, vamos dizer assim, ela é mais empregada dentro da indústria, né? O Brasil ainda está caminhando nesse sentido, a gente ainda está muito atrelado à pesquisa dentro das universidades, ou que são financiadas pelo governo. As pesquisas de desenvolvimento de software, de patentes, ela ainda está muito atrelada à universidade, tem pouca injeção de recursos vindos de pesquisa privada, né? Então, ao contrário dos Estados Unidos e dos outros países, né, de primeiro mundo, que você tem uma grande injeção de recursos vindo de indústria ou na área privada, né? Então, esse é um grande problema. Ainda há uma grande resistência, né, no Brasil, nesse sentido. Aí o governo tem que ficar financiando, né, essas pesquisas de desenvolvimento, mas não investe em agências de registros de patente. Vocês terem uma ideia, os Estados Unidos demora 15 dias para registrar uma patente, se você submeter, né? China, menos de uma semana. Brasil demora 7 a 10 anos para você fazer registro. Então, sei lá, não faz muito sentido. Mas vamos lá. O que é fazer pesquisa, né? Então, pesquisa, ele investiga o assunto de interesse e relevância, ele tem como proposta observar os acontecimentos com profundidade, utilizando o método científico, tentando descobrir respostas para um determinado fenômeno. Todo pesquisador ele tem que ter espírito crítico, uma atitude de tentar ter mente aberta, né? Sempre cultivando a honestidade, a integridade intelectual
sendo perseverante, porque ser pesquisador não é fácil, tem dia que você tem vontade de largar tudo, ainda mais no Brasil, e sempre tentando pautar pela ética, evitando plágio, tá? Plágio, nós vamos falar sobre isso lá no final da disciplina, tá? Bom, a pesquisa, então, de acordo com a sua natureza, ela pode ser básica ou aplicada. Do ponto de vista da abordagem, ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Do ponto de vista dos seus objetivos, ela pode ser exploratória, descritiva ou causal. E do ponto de vista dos procedimentos técnicos, isso aqui é interessante, ela pode ser bibliográfica, documental, pode ser pesquisa de levantamento, estudo de caso, pesquisação, pesquisa experimental, participante, enfim, são vários, né? Então, já vou passar aqui pela natureza, isso aqui eu já falei, né, pesquisa aplicada. Então, produção de documentos científicos, o Brasil está lá, né, isso aqui já está até desatualizado, 2011. Bom, falando sobre abordagem, o que é pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa? A pesquisa quantitativa, ela se baseia em dados quantificáveis, ou seja, eu vou fazer registro de dados numéricos, né, classificá-los, por exemplo, porcentagem, vou fazer uma média de número de apreensões, de multas, eu vou fazer uma quantificação de quantos resgates fizemos, né, durante o período tal, de 2015 até 2020. Então, tudo que envolve dados numéricos, ele é uma pesquisa quantitativa. Já a pesquisa qualitativa, ele vai considerar uma subjetividade, né? Ou seja, você não vai trazer números, mas você vai interpretar fenômenos e atribuir significados, né, de acordo com a sua percepção, do seu ponto de vista. Então, ele é um pouco mais subjetivo. Bom, de acordo com os objetivos, a pesquisa ela pode ser exploratória, tá? Exploratória, acho que toda pesquisa ela precisa se iniciar como uma pesquisa exploratória, porque a exploratória é aquela que vai fazer uma exploração sobre o que já se sabe sobre aquele campo da ciência, né? Sobre aquela área do conhecimento. Então, por exemplo, eu não sei como é que está o estudo da arte, a gente chama isso, né, de pesquisa exploratória, então eu não sei como é que está a questão, por exemplo, dos estudos a respeito sobre emprego de queimadas como manejo, né, de combustível natural dentro dos biomas. Então, quais são as instituições, ou será que em algumas regiões o emprego consciente das queimadas como ferramenta de manejo, né, de queimadas descontroladas no Brasil? Então, eu vou fazer um levantamento disso por meio de bibliografias, leituras de artigos, enfim, tá? Então, todo estudo ele acaba partindo de uma pesquisa exploratória. Você vai fazer um estudo da arte, né? Um estado da arte daquela área da qual você pretende desenvolver a sua pesquisa. Aí por isso que ela é não conclusiva. Você simplesmente vai fazer uma análise de como que se encontra aquela área. Já a pesquisa, as pesquisas que se pretendem ser conclusivas, elas vão se basear ou em estudos descritivos ou os estudos experimentais. Estudo descritivo é quando eu faço, por exemplo, uma análise tentando identificar, descrever alguma situação ou algum grupo. Por exemplo, no meu caso, eu vou fazer uma pesquisa, quando eu faço uma análise, por exemplo, qual é a fauna existente aqui na região do Pantanal. Estou fazendo uma pesquisa descritiva, eu vou descrever quais são as espécies que ocorrem, quais são, em que áreas que elas ocorrem, em que período que elas têm o seu processo reprodutivo e tudo mais. Então, isso é uma descrição desse grupo. Eu posso trazer isso também
para a área humana. Então, descrição da população, natalidade, mortalidade, quantos trabalham. Então, isso é uma pesquisa descritiva. Estimar, por exemplo, a proporção de pessoas que estão propensas a agir de determinado modo, quantas pessoas que pretendem votar em determinado candidato, qual é o tipo de comportamento existente, né, o comportamento dentro de uma determinada instituição, quantos jogam lixo e quantos que não jogam lixo na lixeira. Então, isso é uma descrição de um grupo ou da sua conformidade, né, visual, né, o que eles são na sua essência, ou comportamentos. E isso serve também, inclusive, para fazer previsões a respeito de um determinado aspecto. Já a pesquisa experimental, ele vai ter a finalidade de explicar fenômenos, tá? Isso é mais comum nas áreas de ciências naturais, porque eles vão se valer de métodos experimentais, eles vão realizar testes em campo ou testes em laboratório, né? Ou, nas ciências sociais, eles podem fazer uso de um método observacional, né, em virtude da dificuldade de realizar experimentos. Então, por exemplo, alguns exemplos aqui. Compreender quais variáveis são a causa, que é chamado de variável independente, e quais são os efeitos, que é a variável dependente, de um fenômeno. Então, ou seja, a partir de uma variável independente, como é que ela interfere em uma determinada variável dependente? Por exemplo, vou pegar aqui na minha área, que é mais fácil de explicar. Eu vou eleger o meu grupo de estudo, as plantas, tá? Eu acho que é mais fácil de entender. Vou estudar uma comunidade de plantas, ou, como eu já orientei um TCC de um aluno da pós, eu quero saber o que interfere na paisagem vegetacional de uma determinada região, por exemplo, tá? Então, a chuva, queimadas, então, são variáveis independentes, elas ocorrem de forma independente na natureza, né? Então, chuvas, queimadas, radiação solar, enfim. E aí, como é que essas variáveis interferem no visual da vegetação? Então, em determinados períodos do ano, eu tenho a perda foliar. O que é que está causando essa perda foliar? Será que é a chuva? Será que é a queimada? Será que a perda de áreas de vegetação? O que está interferindo nisso? Aí, quer dizer, mudou a pergunta da minha pesquisa. O que está causando a perda de área de vegetação? Aí, essa é a minha variável dependente. Aí eu vou estabelecer quais variáveis independentes eu vou estudar. É a chuva? É o desmatamento? É a queimada? Então, eu tenho que fazer levantamento desses dados e depois achar correlação. Para isso, eu vou ter que fazer testes estatísticos para tentar achar uma relação causa e efeito, tá? Então, geralmente se usa testes estatísticos, testes matemáticos, né? Por meio de ferramentas. Você pode utilizar o Excel, você pode utilizar um aplicativo, um software, mais voltado para essa análise da relação desses dados, né? Bom, e aí os procedimentos são vários, pessoal, tá? Eu vou falar bem brevemente para a gente já poder encerrar essa parte. Então, aí a gente tem os procedimentos técnicos, que podem ser pesquisa bibliográfica, pesquisa documental. Então, tudo vai depender do seu objeto. Qual é a pergunta a qual você quer responder? Eu quero fazer um levantamento, um levantamento de espécies animais. Então, o seu procedimento técnico, como o próprio nome diz, é levantamento. Então, você vai fazer uma pesquisa para quantificar esses dados, essas espécies, né? Então, é um levantamento. Você vai fazer uma análise de quais são as leis que regem o controle de queimada no Brasil. Então, você precisa primeiro fazer uma pesquisa documental e uma pesquisa bibliográfica. Você pode usar duas ferramentas de pesquisa, né? Você vai fazer um levantamento
na área de direito ambiental, quais são as leis que estão atreladas ao controle de queimadas no Brasil, desmatamento e tudo mais. Então, você pode usar 2, 3, 4 ferramentas de pesquisa, tá? Tudo vai depender do seu objetivo. Então, a pesquisa bibliográfica, ela geralmente é elaborada a partir de material já publicado, então você vai atrás de livros, artigos, material na internet, periódicos científicos, então o Cielo, por exemplo, né? Periódicos CAPES. Já a pesquisa documental, ela difere da pesquisa bibliográfica, porque a pesquisa documental é baseada em documentos que não foram elaborados pelo pesquisador, foram elaborados por outra pessoa e que não recebeu tratamento analítico, né? Por exemplo, cartas, jornais, fotografias, que mais? Registros documentais, então, ele é baseado em documentos que podem ser oficiais ou não, né? Registros que não estão publicados de forma ampla, né? Então, esses documentos não estão contidos em livros, eles não estão em periódicos, eles não estão em artigos, então você tem que fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, e geralmente esses documentos, eles precisam de autorização para serem obtidos, né, se forem documentos muito raros. Levantamento, ele caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas cuja opinião se quer conhecer, ou você pode fazer o levantamento, ele pode ser simplesmente uma catalogação. Então, catalogação de indivíduos, de espécies, ou de opiniões, por exemplo, né? Então, ele traz a vantagem de conhecimento direto da realidade e com mais rapidez. As limitações é que, às vezes, fazer um levantamento ele é pouco profundo, né? Ele não traz muita informação. Simplesmente você vai fazer um levantamento de uma catalogação de algo, né? E aí simplesmente fica ali como um registro. Ele não se propõe a uma mudança de perspectiva, a não ser que você, através desse levantamento, por exemplo, é algo que não existe, nunca foi feito. Exemplo, tá? Até uns anos atrás, isso ainda era novidade. Então, por exemplo, eu vou fazer um levantamento das espécies medicinais de plantas do Pantanal. Não existe nenhum trabalho nesse sentido. Aí, bom, não tem, então eu vou fazer. Você sendo o primeiro, você acaba se tornando referência na área, porque você foi o primeiro a fazer esse levantamento. Mas se eu for me propor a fazer esse levantamento hoje, já não tem tanta novidade. Então, ele acaba que é limitado. Estudo de caso, ele se assemelha ao levantamento, mas ele tem algumas diferenças. Ele apresenta maior flexibilidade e os seus objetivos eles podem ser reformulados ao longo do processo de pesquisa. Geralmente, ele envolve descrição minuciosa de informações como sexo, idade, estado civil, escolaridade, nível de renda, para fazer o seu levantamento, né? Para fazer o estudo. Então, por exemplo, você vai fazer um estudo a respeito de como que a população, pegando um exemplo hipotético aqui, como a população se comportou quando no período da pandemia. Então, qual foi o comportamento, né, observado na população durante a pandemia, o comportamento psicológico. As pessoas obedeceram, as pessoas se trancaram em casa, quais foram as consequências? Então, você vai fazer um estudo de caso de um determinado fenômeno. Ele já se pretende a fazer um estudo mais aprofundado sobre algo que já ocorreu, né? Então, qual ele é mais adequado? Quando que é mais adequado empregar o estudo de caso? Quando você quer explorar situações da vida real, quando você quer descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação, explicar variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito complexas. Bom, quais são as limitações? Muitas das vezes falta rigor metodológico, né? Então,
ele pode ser um pouco subjetivo, porque se eu pegar o meu exemplo, né, do comportamento da população durante a pandemia, eu posso colocar muita subjetividade, né, e acabar extrapolando coisas que, na verdade, não foram observadas, ou que são coisas que eu fico muito no achismo. Outra situação, estudo de caso, é muito empregado, por exemplo, em medicina também. Coisas que são raras, que não acontecem, mas aí, por exemplo, aparece uma pessoa com uma nova característica de câncer, sei lá, uma nova condição genética que nunca foi descrita, e aí você vai publicar isso como um estudo de caso, como que a pessoa se comportou, como que foi o estágio da doença. Então, às vezes você não pode seguir muito rigorosamente o método científico, porque é algo raro. Então, nem sempre você vai conseguir estabelecer hipóteses e tudo mais, então você simplesmente só vai descrever aquilo que aconteceu. Outra situação também, um novo comportamento de uma espécie que nunca foi observada na natureza. Vou pegar o caso aí de uma onça pintada que acontece aqui, que ocorre aqui no Pantanal, que não sei se você já ouviu falar do ousado. É uma onça pintada, aquela onça que foi resgatada, que teve as patas queimadas, e ela foi devolvida para a natureza. Ele é a única onça registrada que consegue capturar o jacaré debaixo d'água. Tá? É um estudo de caso, é um comportamento nunca observado nessa população. Né? Então, é publicado, mas não segue tanto o rigor metodológico, porque é algo único. Né? Então, você meio que vai descrever aquilo que está acontecendo. Né? Então, assim, é muito utilizado em casos bem, bem complexos, né? Na área de medicina e em situações mais raras. Pesquisação. Ela é concebida ou realizada em estreita associação com uma ação com resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores ou participantes, eles estão envolvidos de forma cooperativa ou participativa. Envolve um plano de ação e o pesquisador intervém na realidade e analisa a própria intervenção. Muito utilizado pelos nossos alunos, tá? Então, ele propõe um plano de ação e aplica esse plano de ação, tá? E aí ele vai analisar qual que foi o resultado dessa ação. Exemplo, aqui tentando dar uma ideia para vocês de pesquisa. Por exemplo, eu quero criar, dentro do meu batalhão, eu trabalho com educação ambiental. Então, eu quero tentar trazer uma prática de educação ambiental e eu quero aplicar numa escolinha de ensino fundamental, porque nessa escolinha a gente tem muita incidência de lixo jogado. Naquela comunidade eu tenho muita poluição, as pessoas não têm noção, né, muito bem de educação ambiental, então eu vou fazer uma aplicação de um plano de ação naquela comunidade, participando e analisando depois os resultados. Então, você vai propor a ação e você vai aplicar a ação, você vai ser o professor, você vai fazer entrevista com a comunidade e você depois vai analisar os resultados. Isso é pesquisação, tá? Dá para fazer algo bem legal, mas é interessante que vocês criem uma ação depois que possa ser replicada. Não basta apenas aplicar e analisar os resultados. É interessante que você crie uma proposta que possa ser replicada por outros também. Tá? Sempre quando eu pego um trabalho nesse sentido, às vezes o estudante ele vem trazendo um relato de uma ação que ele executou, mas que fica ali apenas restrito no seu ambiente, né, na sua instituição. O que ele traz de inovação? É isso que a gente quer, inovação. Então, tudo bem, você fez uma aplicação de um plano de modificação ali da sua comunidade, mas será que dá para replicar isso numa forma de um método que outros colegas poderão utilizar na sua própria instituição? Então, sempre tente trazer algo que possa ser utilizado por outros, né, futuramente.
A pesquisa participante, por sua vez, é realizada por meio de integração do pesquisador que assume uma função no grupo a ser pesquisado, mas sem seguir uma proposta definida de ação. A intenção é adquirir conhecimento mais profundo do grupo. Então, por exemplo, é diferente da pesquisação, em que você tem uma proposta de aplicação de um método ali, né, para tentar mudar a realidade, e aí você depois analisa os resultados. A pesquisa participante, você vai se inserir dentro da comunidade, né, dentro do grupo de estudo, sem tentar... Deixa eu só sair aqui para poder permitir a entrada de outro colega aqui. Então, qual que é a diferença? A pesquisa participante, você vai se inserir dentro do grupo, mas sem uma ideia de intervenção. Você não vai intervir, simplesmente vai observar. Exemplo, aqueles pesquisadores de sociologia que vão lá para aquelas áreas remotas, no meio da Amazônia, e se inserem dentro de uma comunidade indígena, ou uma comunidade quilombola, não sei, uma comunidade ribeirinha. Ele vai ali, ele começa a participar das atividades daquela comunidade, e ele está só observando como que aquela comunidade se comporta, quais são as suas crenças, quais são as suas tradições, quais são os seus hábitos, e aí depois ele relata isso, né, na comunidade científica. E a pesquisa experimental, ela, de um modo, como o próprio nome diz, ela faz experimentos, né, ela seleciona o objeto de estudo, aplica variáveis que possam influenciá-lo, né, e aí ele pode também, inclusive, definir um grupo controle e um grupo experimental para tentar estabelecer relações, né, causa e efeito. Por exemplo, experimentos em laboratório, experimentos de campo, por exemplo, fazendo aqui uma análise de aplicação na área de conservação, que fizeram, inclusive, aqui na região do Pantanal, pegando um exemplo, tá? O grupo de pesquisas aqui da UFMS fez um experimento para tentar estabelecer qual que é o efeito de uma queimada quando os recursos, né, quando os sedimentos, a serrapilheira que a gente fala, se acumula por muito tempo. Então, eles fizeram esse teste de acordo com o período. Então, por exemplo, eles fizeram uma queimada controlada em abril, conseguiram apagar. Fizeram uma queimada controlada em maio, conseguiram apagar. Quando fizeram a queimada tentando controlar em agosto, o negócio saiu do controle, tá? Quer dizer, assim, aparentemente deu tudo errado, né? Quer dizer, foi um dos maiores incêndios no Pantanal, tudo isso por conta de um experimento que acabou saindo do controle, né? Mas, por outro lado, eles conseguiram provar que o pior período do ano para fazer queimadas controladas no Pantanal é em agosto, porque aqui as fazendas, elas fazem essas queimadas controladas para renovar o pasto. Então, foi interessante porque, né, reforçou que o período mais seco do ano é o pior período que você pode tentar renovar o pasto, né? Então, é um tipo de pesquisa experimental. A pesquisa ex post facto é uma investigação sistemática e empírica na qual o pesquisador não tem controle direto sobre as variáveis independentes porque já ocorreram as suas manifestações ou porque elas são intrinsecamente não manipuláveis. Neste caso, são feitas inferências sobre as relações entre variáveis em observação direta a partir da variação concomitante entre as variáveis independente e dependente. Por exemplo, pegando o exemplo de novo da pandemia, já aconteceu, né? Então, eu vou analisar os períodos de pico de mortalidade, né, e de infecção, e verificar qual foi o resultado decorrente da aplicação da vacina. Então, no período analisado, a partir do momento em que
começou a ocorrer a aplicação da vacina, os números de casos caíram. Então, eu estou observando algo que já ocorreu. E aí eu tento estabelecer variáveis para tentar explicar o comportamento dos dados, tá? Isso é bem utilizado também. Bom, então, isso aqui é um resumo, né, do que nós já vimos, o método de pesquisa, o método, a abordagem lógica, o que vocês vão ver. Eu só não falei do dialético porque é pouco utilizado, mas os três principais, o dedutivo, o indutivo e o hipotético dedutivo, ele faz relação à abordagem lógica. Os tipos de pesquisa quanto à natureza podem ser do tipo básico ou aplicada. Então, se você se propõe a um novo método de aplicação, por exemplo, de educação ambiental, é um tipo de pesquisa aplicada. Se você se propõe a uma nova ferramenta para análise de queimadas ou análise de desmatamento no Pantanal ou em outro bioma qualquer, é uma pesquisa aplicada. Agora, quando você faz uma análise, por exemplo, dos conceitos, das teorias, né, da legislação ambiental, os conceitos básicos de educação ambiental, enfim, coisas mais relacionadas à teoria, aí a gente está relacionando sobre pesquisa básica. Quanto à forma de abordagem, a pesquisa pode ser quantitativa, qualitativa. Quantitativa, ela é relacionada a dados quantificáveis. Qualitativa, a gente vai analisar objetos de forma subjetiva. Quanto ao objetivo geral, ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. E quanto aos procedimentos técnicos, todos esses procedimentos que a gente acabou de ver, né? Então, isso está mais relacionado à parte da metodologia científica. Qual é o método que nós vamos utilizar? Quais são as ferramentas que a gente vai utilizar para a gente obter os nossos dados? Então, aí a gente vai analisar quais procedimentos técnicos são mais adequados, certo? Aí, a partir disso, eu posso fazer o uso de várias ferramentas, eu posso coletar por meio de documentos, eu posso fazer questionários, eu posso fazer entrevistas, eu posso fazer observação, eu posso fazer quantificação de dados, eu posso fazer análise de conteúdo, eu posso fazer uso de escalas, eu posso ter várias técnicas, certo? Para isso, para a gente definir quais técnicas, terminei certinho, 10 horas, 2 horas de aula. Para a gente poder saber, de fato, vocês devem procurar. Primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar ferramentas na bibliografia, né, na bibliografia do que já se sabe sobre aquela área que você pretende desenvolver. Para isso, gente, é só leitura. Eu não abordei leitura aqui, mas deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu deixei lá no Moodle. Todos já conseguiram acessar o Moodle? Acessar o material de aula? Deixa eu só ver aqui. Então, nessa primeira semana, eu sugiro que vocês, na verdade, a gente já começou, né, finaliza, aí essa semana, dia 27, a gente já vai entrar com outra aula. Deixa eu só mostrar aqui. Então, tá todo mundo vendo aí? Então, aqui na nossa semana, do dia 20 ao dia 26, que termina amanhã, nós já vimos tudo isso aqui, conhecimento, pesquisa científica. Eu vou deixar já deixei aqui a videoaula, tá? Então, quem perdeu a aula de hoje, não tem problema, eu já tinha preparado essa aula hoje, tá? Na verdade, essa aula no ano passado, deixei aqui, com mais detalhes, um pouco mais extenso, tá? Mas eu tenho todas essas aulas já gravadas. Aí eu deixei o material, todos os slides que eu apresentei também estão aqui, tá? E aí eu já deixei uma atividade aqui valendo 2 pontos, que vocês vão fazer. Eu vou deixar aberto até mais ou menos terça-feira, tá? E já está valendo a nossa pontuação. Aí depois, semana que vem, a gente vai continuar com etapas da pesquisa e a leitura e documentação. Como que a gente faz a leitura? Porque leitura, tem gente que
tem uma certa dificuldade, tá? E aí, agora, nesse momento, na semana que a gente for entrar, já vão pensando numa proposta de pesquisa. Eu até deixei um modelinho aqui para vocês pensarem na proposta de pesquisa, tá? E essa proposta de pesquisa, depois vocês vão entregar na forma de projeto. Não precisa ser necessariamente o TCC de vocês, o que vocês pretendem trabalhar no TCC, mas é só para a gente fazer um exercício de como preparar uma proposta de pesquisa, tá? Um projeto de pesquisa. Então, primeiro a gente começa com uma proposta, aí vocês me mandam, se vocês quiserem sentar, tiver um horário à parte para pensar no no objeto de pesquisa de vocês, estou à disposição, só me avisa, tá? Que aí a gente pode marcar um horário. E para não deixar acumular, porque a gente, quando pensamos nesse curso, a disciplina de metodologia científica, ela estava lá no final, era a última parte que havia. E aí a gente resolveu trazer mais para o início, porque a gente vai percebendo assim que as outras disciplinas também acabam trabalhando com o texto. Então, quanto mais cedo a gente trabalha com a parte de metodologia científica, fica mais importante e mais fácil, porque quando chega no final do curso, todo mundo finalizou as disciplinas, mas somem na hora que vai fazer o TCC, tá? A última reunião que nós tivemos com o pró-reitor de pesquisa, eu falei, né, comentei a respeito da dificuldade que é a escrita do TCC e, muitas das vezes, o aluno acaba desistindo porque acha o TCC muito difícil. E aí, segundo o professor Edivânio, que é o nosso pró-reitor de pesquisa, o TCC, se vocês forem pegar o regulamento didático-pedagógico da UEFMS, o TCC, o trabalho de conclusão de curso, ele não necessariamente precisa ser uma monografia. Você pode ter uma proposição de projeto, você pode ter projeto de intervenção, pode ser um artigo científico, né, que é o mais tradicional, pode ser uma proposta de intervenção. Então, você pretende, você está lá com o seu trabalho, sua instituição, né, seu batalhão, vou pegar aqui o caso dos militares. Então, você já atua na sua área ali, né, e aí você pretende fazer um projeto de educação ambiental que seja replicável. Você pode, tá? Porque a gente entende artigo científico como algo que traz resultado. Mas muitas das vezes eu não tenho esse resultado, eu quero fazer uma proposição de algo, de alguma intervenção. Você pode fazer, porque ele se alinha com o que é que nós entendemos como TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, tá? Se fosse um artigo científico, dentro do que se espera num mestrado, num doutorado, aí já seria diferente, tá? É um pouquinho mais severo, né, nesse sentido. Geralmente, os cursos de stricto sensu, eles querem resultados, né? Então, como a gente está aprendendo, pode ser uma proposição de aplicação de algo mais para frente, tá? Gente, dúvidas? Alguma consideração? Caso alguém queira entrar em contato comigo, tá? Em particular, a respeito de alguma situação, o próprio curso também, tá? Só para quem chegou agora, que sempre surge dúvidas a respeito das disciplinas, todas as disciplinas elas são EAD, tá? Pode ser que o professor queira fazer aulas síncronas ou não. Dessa vez eu optei em fazer aula síncrona porque é legal até para a gente ter essa interação, né, ao vivo ali e tudo mais. Não posso participar, não tem problema, pessoal, tá? Não tem problema. EAD, ele, por definição, é a distância, né? Então, o que a gente quer é que o estudante participe das atividades, né, à distância, acessando o Moodle, fazendo o que se propõe lá na plataforma. Não dá para participar da aula síncrona? Não tem problema, eu vou deixar gravado e aí depois vocês assistem, tá? Eu vou deixar lá, depois eu vou fazer o download e incluir lá na plataforma, ok? Qualquer dúvida, podem me procurar, beleza? Então, podemos finalizar a nossa aula. Deixa eu parar aqui a gravação. Gente, é isso.